Boa noite. Distribuições de cargas é o assunto de hoje, tá? Claro que cada distribuição de carga a gente já viu, está casada com um campo elétrico, então tem um campo elétrico associado, tá? Quarta semana, comunicado de tarefas, tá? Então, eu lembro que tem o primeiro mini teste, tá? O primeiro mini teste está marcado para amanhã. Seria abertura às 18 horas, vou abrir antes, tá? Até 19h50, eu vou abrir antes, porque se alguém tiver qualquer problema técnico, dá tempo de tirar isso e tal. Vai ser via formulário Google, ok? E você tem aí como assunto a carga campo elétrico. Capítulo 21 do Young and Friedman, tá? Basicamente tudo que a gente fez até o momento. Diga. Eu tenho aula amanhã às 18 horas. Você tem o quê? Eu tenho aula amanhã. Sim, mas assim, tipo assim, eu vou abrir antes, porque se alguém tiver qualquer problema, sabe, pode ir tirando. Se você puder chegar uns 10 minutos mais cedo, você também pode tirar problemas, tá? Tá. Ok? Tá? Então, essa é a proposta. Note aí que eu botei o capítulo 22 do Young and Friedman em uma cor mais clara, tá? O que acontece é o seguinte, eu estaria disposto a passar esse mini teste para a próxima semana. Né? Algumas pessoas entraram em contato via mensagem e tal. Eu não teria problema de passar essa avaliação para a próxima semana. Seria também na quarta-feira da próxima semana. A gente encerra o assunto hoje, tá? Encerrando o assunto hoje, fica muito próximo à avaliação amanhã. Então, eu não teria problema de passar para a próxima semana, tá? Então, se ninguém tiver nenhuma objeção, eu vou abordar isso novamente quando tiver mais pessoas em sala. Então, ok, campos elétricos, né? É o nosso foco de hoje. Trouxe aqui um videozinho para vocês. Muito bem. Então, se a gente vai precisar de campos elétricos, a gente falou sobre distribuições e estratégias para você calcular o campo elétrico. A gente falou de 3 situações específicas, tá? Uma, e a gente fez um exemplo disso, ou vários exemplos, é quando você tem uma carga, ou 2 cargas, ou um número contável, N aí, cargas, por exemplo. Nossa estratégia foi que o campo elétrico resultante é uma soma vetorial da contribuição de cada um dos campos, sabendo que cada um dos campos é dado pela lei de Coulomb, né, com o valor das cargas. A gente fez a mesma coisa para uma linha de cargas, onde você tinha tantas cargas, tá, discretas, que formavam uma linha, várias bolinhas. A gente acabou usando um somatório. Mas a estratégia você vê é a mesma. Simplesmente você fala que o campo elétrico é a soma das pequenas contribuições, um para cada uma das cargas. Mesmo você tendo infinitas cargas, dá para fazer a conta, né? Se você leva em conta que o campo elétrico de cada uma delas cai com o quadrado da distância. A gente fez isso na terça-feira da semana passada. Na quarta-feira, nós fizemos para uma distribuição contínua. A gente pegou uma linha de cargas, o desenho era esse mesmo aqui, nós dividimos em pequenos DQs e calculamos o campo elétrico para cada uma delas. Nós obtivemos o campo elétrico de uma linha de cargas. Essas estratégias, como um todo, tá, vão permitir, se você tem uma distribuição de cargas, você usa essa estratégia, você obtém o campo elétrico. E os campos elétricos que você obtém são bem diferentes do que essas expressões aqui à direita. Você, de fato, pode ver essas estratégias como se fosse uma máquina de calcular campo. À esquerda aqui, você entra com uma distribuição espacial de cargas. Você usa cálculo, geometria e vetores, e do lado de cá sai uma expressão vetorial do campo elétrico. Nós temos mais interesse na expressão vetorial do que do funcionamento da máquina, embora, para algumas situações básicas, é importante que nós tenhamos um conhecimento desse funcionamento, ok? Especialmente na situação que segue. Vai fazer uma sequência aqui, que é coberta em todos os livros de eletricidade e magnetismo, tá? Porque ela vai mostrar a gente como é que a gente obtém o campo elétrico de uma placa, ok?
Isso vai ser importante para a gente. Eu tenho aqui, à esquerda, um anel de cargas, distribuídas uniformemente nesse anel. Um pequeno pedacinho a gente chama de um dq. Esse dq, a uma distância r no ponto P, causa um pequeno campo elétrico, a gente chama de dE. Ok? Esse dE vai ter duas componentes. Uma tá ao longo do eixo do anel e outra perpendicular ao eixo do anel. Dá para ver que quando você for mudando de dq, né, esse campo elétrico aqui vai mudando de posição. Ele vai fazer o desenho de um cone, né? O fato é que para cada dq que eu tenho do lado de cá, eu vou ter um dq do lado de cá e tem um campo elétrico, tá? Que vai ter uma componente perpendicular oposta a essa aqui. O resultado é que ao longo do eixo, somente ao longo do eixo, o campo elétrico resultante está sempre para a direita. Vai ser sempre repulsivo para a direita. Tá? Não vai ter componente perpendicular. Qualquer objeto que você bote aqui tiver carga vai ser empurrado para a direita. Não vai ser empurrado nem para cima, nem para baixo. Bem, a gente pode rever as contas, a estratégia é a mesma da semana passada. Você diz o seguinte, olha, eu quero a componente DEX, que eu sei que é a única que sobrevive. Todo DEX é simplesmente o DE vezes o cosseno do ângulo. Então, se aqui é θ, o lado de cá também é θ. Cosseno é o cateto adjacente. Então, bem aqui eu tenho meu DEX. Isso vai ser o DEX, vai ser o meu DE vezes o cosseno. O DE, a gente usa a lei de Coulomb, porque é uma pequena carga, causa um pequeno campo. De acordo com a nossa máquina, é só substituir DE por K dq sobre R ao quadrado. Cosseno de θ, a partir desse triângulo aqui, eu tenho uma expressão para ele. Vai ser x dividido por r, é só substituir. Muito bem. Simplificando aqui essa expressão, eu tenho k vezes o x aqui em cima. O dq eu botei para a direita, porque é minha variável de integração. No denominador aparece o r ao quadrado vezes o r de novo, vai dar r ao cubo. A gente sabe que por Pitágoras, ó, r tem que ser a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Substituindo aqui, então minha expressão fica assim, no denominador x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. É uma expressão muito parecida com aquela da semana passada. Tá? A gente pode então dizer o seguinte, observe que pela simetria, o componente perpendicular, ó, é perpendicular, é zero. Isso é equivalente a dizer que o campo elétrico só tem componente x aqui, ó, essa componente. Então, eu vou ter que o campo elétrico em x vai ser a integral desse bichinho aqui. Essa integral parece ser muito, muito, muito difícil, né? Mas, se você observar, ó, o k é constante. Posso colocar em evidência. O x, conforme o daqui vai mudando de posição, ó, o x continua o mesmo. Então, qualquer coisa com x pode ir para a evidência. O denominador que tem x ao quadrado mais a ao quadrado, o a é o raio do anel. Não muda. Conforme o daqui vai mudando de posição, ó, não muda. O resultado é o seguinte. Tudo vai para a evidência menos o dq. E você não precisa ir nem para o site lá da Wolfram para fazer a integral de dq. A integral de dq é a carga no anel. Então, meu resultado está bem aqui. A expressão, tá? Eu só fiz a integral aqui, ó, de dq, deu q. Eu tenho o campo elétrico de um anel. Para que eu quero isso? É o seguinte, eu agora vou pensar assim, eu quero o campo elétrico de um disco. Eu vou mostrar para vocês como é que a partir de um anel a gente obtém o campo de um disco. É só pegar o disco, ó, e dividir ele em vários anéis, cada um com um raio diferente. Eu já sei o campo de um único anel, então eu vou conseguir fazer a conta para todos os anéis. Vou fazer uma integração parecida com essa. Esse é meu resultado, tá? Com o versor aqui, simplesmente a gente versor I na direção X. Eu agora, ó, passo para o seguinte. Dado essa expressão aqui, que é o meu campo de um anel, eu posso fazer alguns questionamentos. É esses questionamentos que eu tenho mais interesse do que na conta desenvolvida. A primeira pergunta é a seguinte.
Qual o campo elétrico no centro do anel? Alguma resposta? Você tem a expressão aqui à esquerda, tá? Esse é o campo elétrico. E como é que fica o campo elétrico no centro do anel? Acredito que a resultante vai ser zero, né? A resultante vai ser zero. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O x vai ser zero. Na hora que eu substituo aqui, aqui é zero. Aqui também é zero. Qualquer coisa multiplicada por zero vai ser zero. Então, meu campo elétrico é nulo. Ok? Então, bem no centro do anel, o campo elétrico é nulo. Qual o campo elétrico longe do anel? Para x muito maior do que A. Como é que a gente faz questão desse tipo, que fala que o x é muito maior do que A? Da seguinte forma, eu pego o x aqui, ó, que está aqui dentro, x ao quadrado, e coloco ele fora do parêntese. Então, ele vai sair como sendo x ao cubo, porque o quadrado corta com o 2 aqui, ó, no denominador do expoente. Cortando os dois, ele vai sair como x ao cubo. Isso aqui, então, vai ficar 1 mais a sobre x ao quadrado. Como x é muito maior do que a, esse valor aqui é zero. Então, o denominador vai virar simplesmente x elevado ao cubo. X ao cubo corta com o x aqui, vai dar kq sobre x ao quadrado. É a expressão da lei de Coulomb. Você vai ver, então, que quando você vê um anel tão longe, que você não consegue mais enxergar ele como um anel, mas sim como um pontinho, o campo elétrico é o campo de Coulomb. E o que acontece quando o campo, você vai para muito, muito longe, tal que x tende a infinito? Ora, o campo de Coulomb, a uma distância muito grande, tende a zero. Então, você estiver muito, muito longe de um anel, tá? O campo elétrico aí vai cair, vai para zero, tá? Bem, se ele é zero aqui e é zero também tendendo para o infinito, pode se perguntar o seguinte, ó, em alguma posição aqui o campo elétrico é máximo. Então eu vou deixar essa pergunta aí para vocês pensarem, né, em que posição o campo elétrico é máximo. Aqui no centro ele é zero, conforme eu vou me afastando ele é zero. Então existe alguma posição intermediária em que x é máximo. Então vocês podem fazer esse exercício aí. Ok? Muito bem. Para fazer esse exercício, você vai precisar de uma derivada, né? Você vai querer saber quando é que a derivada do campo elétrico em relação a x vai dar zero. Para que posição isso ocorre? Então, você vai precisar derivar essa expressão em relação a x e igualar a zero. Você tira o valor de x e aí você vai saber em que posição o campo elétrico é máximo. Bem, vamos adiante no nosso plano de obter o campo elétrico de um disco, para depois, em seguida, mostrar o campo elétrico de um plano. Se eu faço isso, eu vou ter o seguinte, ó, eu peguei aquele anel e botei aqui, ó, e vou pegar anéis de diferentes raios e vou cobrir esse disco aqui todo. Então, eu vou precisar, ó, saber que a área de um disco é A, que é igual a πr ao quadrado. Se você quer uma pequena parte da área, você vai derivar πr ao quadrado. A derivada de uma constante é a constante, então π está aqui embaixo. A derivada de r ao quadrado vai ser 2 vezes r. Bem aqui, ó, eu tenho um 2 e tenho um r. E claro, sempre aparece um drzinho aqui à direita. Tá? Então eu sei que uma pequena parte da área vai ser uma fita de comprimento. Vê se faz sentido. Ó, a fita tem comprimento 2πr, uma circunferência, multiplicada pela largura, que a largura é o meu dr. Então eu tenho aqui, ó, 2πr multiplicado por dr. Uma pequena fitazinha é um pedaço da área. Claro que ela está em um formato circular. Muito bem, então a gente sabe, da última apresentação, que a quantidade de carga em uma superfície vai ser a densidade superficial vezes a área que você está falando, que nesse caso é um dA. dA eu sei, é 2πr/dr, eu substituo aqui. Substituindo, eu posso calcular o dx, aquela expressão anterior, que eu simplesmente peguei aquele Q e troquei por um dq. Então eu disse,
A carga do disco é uma pequena carga. Então eu peguei o Q maiúsculo, botei um dq e aproveitei aquela expressão que a gente já calculou para o anel. Professor, Oi. o senhor pode repetir só a parte do DQ, a partir daí que eu não entendi direito? Sim, sim. Na última aula, a gente falou de 3 distribuições de carga. A gente falou que existe uma distribuição linear, uma distribuição superficial e uma distribuição volumétrica. Essa terceira, para mim, não importa muito. A gente vai usar muito a distribuição linear, que a gente já usou na última aula, e aqui a gente está usando a densidade superficial. Isso é a quantidade de carga que eu tenho por metro quadrado. Ora, se eu tenho, então, uma quantidade de carga por metro quadrado, tá? A definição do sigma vai ser igual a dq sobre dA. Isso quer dizer que dq vai ser simplesmente a densidade, então eu tenho aqui, ó, digamos aí, 5 nanocoulombs por metro quadrado, vezes 10 centímetros quadrados. Então, se eu multiplicar os dois, vai me dar a quantidade de carga, que é o dq. Esse dA, nós já falamos aqui, ó, é simplesmente tirar a derivada, tá, do disco, vai me dar a área de um anel. Então, a pequena área em relação ao disco vai ser esse anel aqui. Se eu multiplico a área do anel vezes a densidade, continua me dando dq. Eu parto, então, para calcular a componente x do campo elétrico. É óbvio que se eu botar qualquer coisa aqui, qualquer carga positiva, e eu tiver um disco de cargas aqui, ele vai ser empurrado para a direita, na direção de x. Então, eu só tenho que me preocupar com dx. Está aqui, então, a expressão. O dq eu vou substituir por 2π sigma rdr. Simplesmente botei aqui, ó, e mudei um pouquinho a ordem, porque essa aqui é a ordem convencional. Eu agora só preciso integrar isso aqui. Eu vou integrar em relação ao quê? Ao dr. Quais vão ser os valores limites do dr? O dr vai sair de 0, no disco menor possível, ou anel menor possível, até R maiúsculo, que é o anel maior possível. Então, a minha integração vai ser de 0 até R maiúsculo. Bem, está aqui a expressão, você pode colocar em evidência da integral, ó, o K pode vir para evidência, o X, como a gente falou, para qualquer disco, para qualquer anel desses, a distância do centro do disco até o ponto P não muda, então X é uma constante. Fica aqui, o 2 fica, o π vai para evidência, o sigma vai para evidência, aí fica o R, fica o dr, fica isso aqui. Eu preciso integrar em relação a R. Bem, é só pegar e digitar isso aqui lá no Wolfram Alpha para fazer a integral. Isso não é nossa preocupação. Vocês já estão estudando, né, a integral, estão aprendendo aos poucos, sabem que a integral é a soma de pequenas contribuições. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Se você faz essa conta, dá uma expressão aqui, ó. Então, botei no Wolfram Alpha, botei Enter, me deu essa expressão aqui. Agora eu preciso avaliar em R maiúsculo e subtrair a mesma expressão avaliada em 0. Depois multiplicar por 2πk sigma. Vai dar essa expressão aqui à direita, ok? E a gente vai olhar essa expressão com um pouco mais de paciência. A gente vai olhar a situação em que, olha o disco aqui à esquerda, ó. Eu vou fazer com que esse disco cresça. Eu quero que ele fique bem grande. Ou seja, eu vou fazer o limite com R ficando muito, muito grande em relação a X. Se eu faço R maiúsculo ficar muito, muito grande, ó, eu aumentei o raio do disco, isso aqui aumenta. Então, o denominador fica muito, muito grande em relação a X. Esse termo aqui, então, some. Aquela expressão toda, essa matemática toda que a gente fez, só diz o seguinte, ó, o campo elétrico de um plano, porque se eu pego um disco e aumento, vira um plano, vai ser igual a 2 vezes π vezes k vezes sigma. Porque aqui dentro só vai ficar multiplicado por 1, não faz diferença. O que é esse mais ou menos aqui? Esse mais ou menos é o fato de eu estar calculando a componente x. No lado direito, a componente x vai ser positiva, porque empurra para a direita. No lado esquerdo, a componente x vai empurrar para a esquerda. Então, é por isso que tem esse mais ou menos aqui. Se você simplifica isso aqui, lembre que na última aula a gente falou que esse k, a gente não quer manter esse k, a gente quer usar 1 sobre 4π epsilon 0. Se você substituir ele por 1 sobre 4π epsilon 0 e simplifica, essa expressão então vira isso aqui.
que é o campo elétrico de um plano. Essa expressão, sim, eu tenho interesse. Não tenho interesse nessa evolução toda, eu estou mostrando para vocês, para você entender a dinâmica que a gente está fazendo. Aquela caixinha, aquela máquina, recebe uma distribuição, do outro lado sai uma expressão para o campo elétrico. Eu não vou tirar todas as expressões, eu vou mostrar as expressões para você. A gente vai usar essas expressões para resolver algumas questões. Esse é nosso interesse. Vocês estão ouvindo música? Não. Ótimo. Ok. Muito bem. Então, exemplo. Determine o campo elétrico aproximado nas áreas 1, 2 e 3, devido a duas placas paralelas carregadas, tá? Então, essas placas aqui. Considere que a área das placas é de 2,0 metros quadrados e a carga Q é 25 nanocoulombs. Considere a separação pequena em relação ao tamanho da placa. Então, essas duas estão próximas. Por que isso? Porque essas expressões que nós estamos obtendo são justamente para essas situações. Muito bem. Então, a gente sabe que o campo elétrico de uma única placa é dado por essa expressão aqui. Mais ou menos sigma sobre 2 epsilon zero. A gente quer, então, resolver essa questão. Vamos fazer isso. Muito bem. Então, eu parto para substituir os valores para calcular o sigma. Primeiro eu quero o sigma, que é a quantidade de carga por área. Em uma placa eu tenho 25 nanocoulombs positivo, na outra eu tenho 25 nanocoulombs negativo. Quando a gente calcula a densidade de uma única placa, a gente está usando então 25 nanocoulombs. O que para a gente sempre é positivo. Na hora que a gente calcula sigma, a gente não vai ter sigma positivo e negativo. Positivo e negativo aparece na hora de você pensar em sentido. Ok? Então está aqui. Eu tenho 5 nanocoulombs por metro quadrado. Com esse valor aqui, eu posso substituir na expressão e eu posso dividir por 2 e essa constante, que é o epsilon zero, que é a permissividade do vácuo. A gente falou sobre isso na última aula. A permissividade é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb ao quadrado, dividido por newton vezes metro ao quadrado. Esse é o valor dela. Então, vou substituir. Substituindo e fazendo a conta, você vai descobrir que o campo elétrico na direção X é 565 newtons por coulomb. Ou seja, o campo de uma única placa dessas é esse valor. Isso quer dizer que eu resolvi a questão? Que eu sei o campo devido às duas placas? Não. Eu tenho que partir para a segunda parte. Já falou que o campo elétrico vai ser a soma do campo de uma placa mais a outra placa. Se a gente olha só a questão de direção e sentido, a gente vê o seguinte. Para a placa positiva, que nesse caso aqui é azul, eu tenho um campo elétrico para a esquerda. No lado esquerdo, mas eu tenho um campo elétrico para a direita no lado direito. Ok? Note que essa região toda é o lado direito dessa placa. O campo elétrico atravessa a outra placa? Sim, vai atravessar. Porque essa placa aqui que a gente está olhando pode ser, por exemplo, uma placa de plástico. Imagine que você pega uma tábua de cortar carne dessas de plástico e você esfrega ela com a flanela. Então ela vai ter uma carga elétrica. Esse campo elétrico pode atravessar uma segunda placa que está ali perto. Claro que se as placas fossem metálicas, seria uma situação diferente. A gente fala sobre isso depois. Se eu olho a segunda placa, ó, vermelha, eu tenho que o campo elétrico, por tratar-se de uma carga negativa, é um campo elétrico atrativo. Então, à direita, o campo aponta para a esquerda, e à esquerda, o campo aponta para a direita. Ora, eu estou pronto, então, para fazer a soma dos campos elétricos. Para a região 1,
para a região 2, para a região 3. Vamos fazer isso. Colocando então o valor de 565 newtons por coulomb e aproveitando o sinal, pensando assim, para a direita o vetor é positivo, para a esquerda eu vou pensar em a componente negativa. Então, para a direita, componente positivo, para a esquerda, componente negativo. Então, coloquei os sinais. E faço a mesma coisa para a situação seguinte. Ok? Muito bem. Então, eu posso agora somar essas contribuições. Somando aqui, eu vou ter menos 565 mais 565 vai dar 0, ou seja, à esquerda da placa eu não tenho campo elétrico. O mesmo acontece à direita, né? Mas na parte interna eu tenho campo elétrico dobrado, ó, tá? 565 vezes 2 vai dar 1.130 newtons por coulomb. Então, eu aproveitei o campo elétrico de uma única placa para fazer a conta e obter o campo elétrico entre duas placas. Essa situação vai ser verdadeira, inclusive, se as placas forem condutoras. Okay? Se elas forem duas placas condutoras, o campo elétrico, se tiver essa densidade que a gente mencionou, vai ter 1.130 newtons por coulomb, e à esquerda 0, à direita 0. Arranjos de cargas que a gente já viu até agora, né? Quais são que são os importantes, né? O que é que importa para a gente? A gente tem uma única carga que vai ter, a gente chama de carga pontiforme, que tem um campo elétrico que cai com o quadrado da distância. Campo elétrico cai com o quadrado da distância é o campo de Coulomb. A gente já viu essa situação, a gente já fez exercícios calculando o campo elétrico e nós mostramos que quando a distância dobra, o campo elétrico cai para 1/4. Outra situação de interesse nossa é quando você tem duas cargas, especificamente quando você tem um dipolo elétrico, né? Simplesmente o que a gente fez? A gente falou que o campo de duas cargas é a soma vetorial do campo de uma mais o campo de outra. A gente também resolveu questão desse tipo. A gente obteve o campo elétrico resultante devido a duas cargas. Se eu considero, tá, que a separação entre a carga positiva e a negativa é A, tá? É possível mostrar, a gente não está fazendo isso aqui agora, que o campo elétrico para uma distância grande em relação a A cai com o cubo da distância. Agora, é importante a gente pensar sobre isso, se isso é verdadeiro ou é falso. Pense aí, eu tenho uma carga, me afasto, o campo cai com o quadrado da distância. Se eu tenho duas cargas, uma positiva e negativa, me afastando, daqui a pouco eu vou perceber que a carga positiva está anulando o efeito da carga negativa e vice-versa. Ou seja, o campo elétrico para uma distância intermediária cai mais rápido do campo elétrico do que uma única carga. A dependência, então, é 1 sobre R ao cubo. Outros campos que são interessantes. A gente mostrou na aula da última semana, na quarta-feira, que uma linha de carga, ou seja, se eu tenho cargas aqui, ó, ao longo dessa haste toda, eu usei o azul aqui nesse caso para positivo. Como é que fica o campo elétrico? O campo elétrico é repulsivo e ele empurra para longe em todas as direções, ó. Então, qualquer carga que você bote em torno dele vai ser empurrado para longe do fio. E como é que eu sei o valor do campo elétrico? Simplesmente você pega aqui, ó, calcula a densidade, que vai ser a quantidade de carga por metro, às vezes isso é dado, tá? E você usa isso nessa expressão para obter o campo elétrico sabendo a distância R. Nós já fizemos isso também. Eu vou propor hoje mais um exercício para vocês resolverem e trazerem amanhã. Vai ser uma boa forma de praticar para o mini-teste. Nós mostramos também na aula de hoje que existe o plano de cargas. Simplesmente eu tenho uma densidade, a quantidade de carga, dividido pela área, ok? E o campo elétrico vai ser sigma, que é a densidade, dividido por 2 vezes ε0. É constante. O que é que quer dizer ser constante? Toda expressão que a gente viu até agora tinha R, tá vendo?
Isso quer dizer que muda no espaço de ponto a ponto. Quando eu venho para essa expressão, não tem R, só tem duas constantes e o número 2 também é constante. Note também que as linhas de campo, ó, à direita, as linhas são paralelas e equispaçadas, tá? E à esquerda, as linhas são paralelas e equispaçadas. Isso quer dizer que essas linhas nunca vão ficar mais próximas umas das outras, nem nunca vão ficar mais afastadas. Isso quer dizer, então, que o campo elétrico não muda de intensidade. Lembre que a densidade do número de linhas de carga é proporcional à intensidade do campo elétrico. A gente diz, então, o seguinte, ó, o campo elétrico é uniforme e de igual valor em ambos os lados da placa. Está aqui o exemplo que eu disse a vocês. Ó. Imaginem que eu tenho uma linha de cargas aqui à esquerda, uma linha de cargas aqui embaixo. Cada uma com sua densidade, lambda 1 e lambda 2. Qual é a densidade? O enunciado está trazendo. Vamos ler o enunciado. Considere dois fios retilíneos e uniformes, uniformemente carregados, com densidade de cargas elétricas lambda 1 e lambda 2. Veja a figura. Determine o campo elétrico em um ponto P, situado a 2 centímetros de cada fio. Ou seja, está aqui o ponto P, eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto, devido a essa linha de cargas, devido a essa linha de cargas em conjunto. Por que a gente vai fazer isso? Vai pensar assim, essa linha de cargas está empurrando a carga elétrica para a direita. Essa linha de cargas está empurrando a carga elétrica para cima. Lembre o seguinte, nesse caso aqui, essas barrinhas aqui, tá, não são fios elétricos, por exemplo. Fios elétricos são importantes quando a gente for estudar corrente elétrica. No caso da corrente elétrica, as cargas se movimentam, né? Pense nessas hastes aqui como se fossem simplesmente tubos de vidro, por exemplo, que você esfrega com a flanela e eles obtêm uma carga residual, tá? Então, você pode fazer com uma haste, com a outra haste, colocar nessas posições e calcular o campo elétrico. Fica meio claro que essa haste número 1 vai empurrar no ponto P para a direita, essa haste número 2 vai empurrar no ponto P para cima. Como as densidades são as mesmas, e as distâncias, aqui você tem 2 centímetros, aqui tem 2 centímetros, são as mesmas, quando você for fazer o cálculo do campo elétrico usando a expressão do slide anterior, você então vai ter um campo elétrico para a direita de igual tamanho em vetor, né? O módulo vetor vai ser de igual tamanho ao outro. Isso quer dizer que a resultante vai estar para a direita e para cima a um ângulo de 45 graus. Ok? Então você quer calcular o módulo. Você vai poder fazer isso usando Pitágoras. Então fica aí a indicação para vocês resolverem para amanhã. Amanhã a gente resolve junto. Amanhã não vai ter o teste, professor? É isso. A gente estava conversando, a gente viu a possibilidade de passar o mini-teste para a próxima semana. Eu vou acatar essa possibilidade, tá? E aí a gente vai ter um mini-teste na próxima semana, começando a partir de 18h10, 18h20, tá? Para quem quiser verificar equipamento desse tipo e depois fazer o formulário online, a entrega até 19h50. Você poucas questões, coisa rápida, você faz a resolução. O assunto vai até o final da aula de hoje. Tá, entendi. Então, no caso, o mini-teste vai ser, no caso, o dia de hoje ou o dia de amanhã? Dia de amanhã, quarta-feira, porque a gente tem uma única aula, tá? Porque uma única aula, vai ser uma única aula. Senão a gente perde então, muito tempo. Quarta que vem, então, né? Sim. Ok. Valeu. Já falei que te amo hoje? Pode falar. Já falei que te amo hoje. Você fez o quê? Já falei que te amo hoje. Virgem Maria, que coisa horrorosa. Vamos lá. Arranjo de cargas e campos elétricos associados, ó. Então, a situação onde você tem uma placa positiva e uma placa negativa, acontece o seguinte, ó. As linhas de campo saem da positiva, nascem, lembra que a gente falou que as linhas de campo nascem perpendicular à superfície. Então, nascem a 90 graus. E vão morrer do outro lado na placa negativa. Linha de campo faz isso, ó, da positiva para a negativa.
sai a 90 graus, chega a 90 graus. As linhas são espaçadas, mostrando que o campo aqui é uniforme, ok? Nesse caso, a gente já mostrou que o campo elétrico, tá, vai ser sigma sobre ε0. Consideramos duas placas metálicas aqui. É verdade que dentro da placa metálica, o campo elétrico é zero, e à esquerda do conjunto também é zero. Dentro da placa metálica oposta, o campo elétrico é nulo também, e à direita, o campo elétrico é zero também. Esfera metálica sólida ou oca, o que acontece? Então, se eu tenho uma esfera metálica de raio R maiúsculo, ok? Ela pode ser sólida ou oca. A gente sabe que o campo elétrico dentro de qualquer objeto metálico, seja lá qual for o seu formato, o campo elétrico é nulo. Ok? É essa situação que vai levar você a, por exemplo, no meio de uma tempestade de raios, buscar abrigo dentro de um carro. Porque você sabe que dentro do carro o campo elétrico é nulo. Ou seja, se um raio desce e bate no carro, ele vai contornar o carro por fora e vai chegar ao chão através dos pneus. Mas quem estiver dentro não vai perceber nada, né? Claro que quando passar pelos pneus, isso vai aquecer o pneu, pode derreter o pneu, então você vai ouvir 4 explosões, e o carro vai sacolejar, né? A temperatura do pneu pode chegar a ser tão alta que pega fogo. Então, depois que passar o raio, você quer sair do carro, ok? Mas fora isso, não deve acontecer nada. Também acontece quando um raio bate em um avião, ok? Quando um raio bate em um avião, ele passa por fora e quem está dentro não percebe absolutamente nada. Na parte externa, tá? Como é uma esfera, tem simetria esférica, o campo elétrico, para uma distância maior do que o raio, vai ser dado pela expressão de Coulomb, medido a partir do centro da esfera. Então, do centro da esfera até esse ponto aqui, tá? O campo elétrico é dado por essa expressão. Okay? Na parte interna, zero. Na parte de fora, campo de Coulomb. Alguma pergunta? Então, todas essas expressões foram obtidas fazendo aquele processo daquela máquina de calcular. Você entra com a distribuição, usa a geometria analítica, usa vetores, usa o cálculo e obtém o resultado, como eu já mostrei algumas vezes, tá? Eu não vou cobrar de você obter expressões, mas eu vou cobrar saber estas que eu coloquei aí, que é o campo de uma única carga, como obter o campo elétrico de duas cargas, né, ou um número pequeno de cargas, como obter usar o campo elétrico de uma linha de cargas, usar o campo elétrico de uma placa, duas placas ou uma esfera metálica sólida ou oca. Esse aí é o domínio, então, dos campos mais importantes, é o que a gente vai estar utilizando na nossa matéria. Observe que o campo elétrico sempre é nulo dentro de um objeto metálico, sem exceções. O campo elétrico é capaz de armazenar energia elétrica. Então, cada um desses objetos que a gente mostrou, que uma vez carregados tem campo elétrico, pode ser usado para armazenar energia, ok? Essa propriedade desses objetos é dita capacitância. A gente vai ter um capítulo dedicado somente à capacitância. Esse objeto aqui da esquerda, tá? Muitas vezes é dito ser um capacitor, tá? De armaduras paralelas ou de placas paralelas. A gente vai mencionar isso também futuramente. Ok. Movimento em um campo elétrico uniforme. Então, eu vou pegar o campo elétrico de duas placas e vou colocar cargas dentro para ver o que acontece. Temos aí a seguinte situação. Placas paralelas, o campo elétrico, porque tem carga, e eu vou injetar à esquerda uma carga teste Q0. Por definição, a carga teste sempre é positiva.
A gente quer ver o que vai acontecer. Antes de fazer isso, eu vou desligar o campo elétrico. Ok? Então, desligando o campo elétrico, tirei a carga e botei a esferinha para atravessar. Dei uma velocidade inicial. Ela atravessa em linha reta. Vai ser parada à direita por um anteparo, alguma coisa desse tipo. Vamos repetir agora com o campo elétrico. Eu tenho o campo elétrico, jogo a bolinha e a bolinha, ó, subiu. Por que subiu? Quando estava entre as placas. Pelo seguinte, a parte de baixo, a placa é positiva e a carga é positiva. Então vai haver uma repulsão. A parte de cima, uma atração. Note que a carga andou em linha reta antes de chegar ao dispositivo e quando saiu também andou em linha reta. Porque a gente sabe que o campo elétrico externo é zero. A gente mostrou isso no nosso exercício. Se a gente faz a mesma coisa com a carga negativa, tá? Ó, ela vai sofrer uma deflexão para baixo. Ok? Então, observe aí a carga entre as placas, ó. O campo elétrico é uniforme. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Então isso quer dizer que qualquer região aqui da parte interna, a força elétrica é a mesma. Se ela é a mesma, tá, a gente pode obter a aceleração vertical da carga. Simplesmente dizendo que a força de Newton, o F da esquerda, é igual a força elétrica. O F de Newton, a gente sabe que é massa vezes aceleração. A força elétrica é a carga vezes o campo. Você pode perguntar, não entra mais forças aqui à direita, não? Tipo a força gravitacional? Lembre que a gente teve um exercício específico para mostrar que a força elétrica é tão maior que a força gravitacional, que a força gravitacional é desprezível em exercícios desse tipo. Substituindo aí, então eu tenho, ó, a massa da carga teste vezes a aceleração é igual a carga vezes o campo. Essa expressão aí me diz o seguinte, que o módulo da aceleração vai ser igual a carga sobre a massa multiplicado pelo campo. Eu fiz isso aqui, ó, só dividir pela massa. Veio para a direita. Isso tudo aqui multiplicado é uma constante, a aceleração é constante. Por que isso é importante? Porque a gente tratou lá em Física Geral Experimental 1, antes da pandemia, a situação onde você tem movimento com aceleração constante. Foi até tópico de laboratório em uma simulação usando o Python Anaconda. A gente fez esse exercício. A gente sabe que o movimento é parabólico, como a gente mostrou aí na animação. Se isso é verdade, dá para tirar a velocidade. E a equação, tá, da posição, a gente também sabe qual é. Vai ser essa aqui, esse conjunto. Ok? Então você tem aí as velocidades para o movimento uniformemente variado e a mudança de posição para o movimento uniformemente variado. A aceleração y, se for para cima, é positivo. Se for para baixo, é negativo. Porque aí trata-se de um componente, né? Qual é o valor da aceleração? É esse aqui, a constante, calculada aqui. Ok? Muito bem. Aplicação tecnológica, tá? Tubo de raios catódicos. Tem um dispositivo, chamou CRT, tá? Que é simplesmente uma ampola de vidro com a parte interna, tá? Sob vácuo, onde você bombeou, tirou a maioria do ar. Não tirou todo, porque não existe um vácuo perfeito, é um ar muito rarefeito, tá? Do lado esquerdo, eu tenho aqui um terminal. Eu coloco uma tensão negativa nesse terminal e uma tensão positiva nesse primeiro eletrodo aqui, ó. Se eu aquecer a placa da esquerda, então eu botei com negativo, vai ter excesso de elétron. Se eu aquecer por energia térmica, ele vai jogar elétrons na cavidade.
Quando esses elétrons chegarem aqui, ó, negativo repele negativo, positivo atrai negativo, eles vão ganhar velocidade nesse trecho. Muitos deles vão bater nessa região, mas como tem um furinho na parte central, alguns que tiverem colineares com o eixo da perfuração vão passar de um lado para o outro, passando também pelo segundo, e vão chegar a esse dispositivo aqui, que é justamente aquela situação das placas positivas, ou placa positiva e negativa, separadas por uma distância, que são paralelas, né? Então vai haver um campo elétrico aqui. Se esse campo estiver desligado, o elétron passa de um lado para o outro e vai bater na tela nesse ponto aqui, onde está marcado pelo X. E se tem um campo elétrico, tá? Ele vai fazer uma deflexão, vai bater aqui embaixo no Y. Para esse desenho, lembre que o elétron que está passando aqui ele é negativo. Negativo com a placa negativa repulsão, então ele é empurrado para baixo. Negativo positivo, há uma atração, ele é atraído para baixo de novo. Então, ele vai fazer um movimento parabólico nessa região. A gente pode, então, pensar que esse tubo de raios catódicos é justamente o que fazia funcionar aquela televisão antiga. Aqui dentro tinha um tubo de raios catódicos. O que você está enxergando aqui como tela é essa região aqui, ó, desse bulbo. Tá? Também é utilizado no osciloscópio, que é um instrumento para fazer medidas elétricas de alta precisão, especialmente quando elas mudam com o tempo. Esse osciloscópio aqui também tem um tubo de raios catódicos. Claro, a TV moderna, que é a de plasma, ou a de LED, ou a de QLED, usa uma tecnologia diferente dessa. O mesmo acontece com os osciloscópios digitais, tá? O osciloscópio analógico ainda é muito utilizado, mas já existem também osciloscópios digitais que vão ter uma tecnologia um pouco diferente. Muito bem, exemplo, tá? Então essa é a minha proposta de um exemplo, vocês vão trazer isso para amanhã. Você tem aí um elétron projetado com velocidade inicial de 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo para dentro do campo elétrico, ó, bem aqui, ó, bem nessa região, ele é injetado. A velocidade é muito grande, ó, 10 a sexta metros por segundo. Mas isso é menos do que 3% da velocidade da luz. Isso quer dizer que tudo que a gente está fazendo aqui ainda vale. Não precisa pensar naquelas coisas que a gente falou na aula inicial, que são as contribuições de Einstein, né? Então, aqui é muito menor do que a velocidade da luz. Suponha que o campo elétrico seja uniforme e orientado para baixo e considere igual a zero o campo elétrico fora das placas, ok? Isso é verdade. Fora das placas, o campo é nulo. O elétron entra no campo elétrico em um ponto intermediário entre as placas, ou seja, se o afastamento das placas é 1 centímetro, ponto intermediário quer dizer, então, 0,5 centímetros de cada uma das placas. Sabendo que o elétron vai tangenciar a placa superior quando ele sai do campo, calcule o campo elétrico, o módulo dele. Então, o elétron fez uma curva para cima, uma parabólica, e passou aqui triscando, ó. Com essa informação, pede-se determine o módulo do campo elétrico. Você vai usar aquelas 4 equações da transparência antes da aplicação tecnológica, as equações do movimento uniformemente variado, e vai conseguir obter o módulo do campo elétrico. Tá? Faça isso, então, para amanhã. A gente confirma. Esse exemplo vem do livro de vocês. Tá? É um dos exercícios propostos para o capítulo. Ok. Agora, eu vou falar sobre a lei de Gauss. Note aí o asterisco. Isso quer dizer que isso é um conteúdo opcional. Tá? Como a gente mudou a avaliação para a próxima semana, eu vou fechar a aula de hoje comentando a lei de Gauss. Isso quer dizer que você vai ser responsável pelas sessões, acho que é 1 e 3 do capítulo 22. É mais uma leitura. Você vai ver que a lei de Gauss é mais uma noção intuitiva. A gente vai mostrar a utilização dela em alguns poucos casos. Tá?
O que é a lei de Gauss? Eu tenho aqui, à direita, uma situação onde eu tenho água enchendo um balde. Tá? O que é fluxo? Essa água está fazendo um fluxo para dentro do balde. Esse vídeo, se você olhar aí embaixo, tem 47,5 segundos. Né? Menos 8 segundos, que foi o tempo, a posição de início, dá 38,5. O fluxo vai ser simplesmente 1,5 litro, que é 1,5 decímetro cúbico, dividido por 39,5 segundos, que vai dar 3,8 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Ok? Por que 39, professor, se ele era 38? Desculpa, eu falei errado. É 38, né? 38. Se você fizer a conta, vai dar 38. Acho que a gente arredonda um pouquinho. Vai dar 38, 3,80. Mas obrigado. Okay? Muito bem. Tá aqui. Como visto no exemplo, o fluxo volumétrico é definido por volume dividido por tempo. Ok? Se o fluxo fosse de massa ou mássico, seria a quantidade de quilos por tempo. Então, em vez de usar 1,5 litros, eu usaria 1,5 quilos. Então, eu teria o fluxo mássico. O que foi que Gauss percebeu? Observe a unidade de fluxo, tá? A unidade de fluxo é metro cúbico por segundo. Eu posso rearrumar isso em metro por segundo vezes metro ao quadrado. Metro por segundo é uma velocidade. Metro ao quadrado é uma área. Isso quer dizer que a unidade de fluxo volumétrico, tá, pode ser vista como sendo a velocidade multiplicada pela área. Você perguntar que área, que velocidade? Então, aqui no vídeo, eu tenho a área, é a boca da mangueira, né? E aqui, a velocidade é a velocidade na saída, né? A velocidade da água na saída. Muito bem. Se você, vai calcular o fluxo volumétrico vai ser a velocidade multiplicada pela área. Como são os dois vetores, a expressão fica assim, a velocidade vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O que é esse cosseno do ângulo? Então, se eu tenho aqui a abertura, a água tem uma certa velocidade, eu posso, com a linha pontilhada, colocar normal. O vetor área sempre é ao longo da normal. Então, se existir um ângulo entre a velocidade e a área, isso quer dizer que a boca não é perpendicular ao fluxo. A boca faz um ângulo. Então, A vezes o cosseno de alfa vai ser o que a gente chama da seção transversal. Ou seja, é a área do tubo, tá? É a menor área do tubo. Pense aqui, bem aqui no desenho, tá vendo? O corte aqui na pontinha é horizontal, mas o tubo está fazendo uma curva. Com certeza, se eu cortasse o tubo bem aqui, perpendicular ao fluxo, essa área seria menor do que aqui na boca. Então, para corrigir isso, a gente entra com o cosseno de alfa. Ok? Então, isso é fluxo, minha gente. Você simplesmente tem velocidade vezes área, a área da seção transversal do tubo. Pensa aí, eu tenho uma mangueira. A mangueira está ligada, está saindo água. Ok? Aí eu corto aqui a um certo ângulo. Corto a mangueira a um certo ângulo. Fazendo então com que a mangueira fique pontuda. Eu vou mudar a quantidade de água. Eu tenho água passando de uma mangueira. A mangueira a gente sabe que é cortada nesse sentido. Se eu cortar um pedaço da mangueira, reduzindo ela, e aumentando a área da boca, vai sair mais água da mangueira? Não. Não. Você vê então que o fato dessa área aqui ser maior
não faz nenhuma diferença. O que eu preciso é o que a gente chama de seção transversal. Ok? Ok, então eu posso dizer o seguinte, ó. O fluxo volumétrico é proporcional ao número de torneiras. Se eu tivesse mais torneiras, eu teria mais fluxo. Tá? Eu poderia pensar também, ó, se o balde fosse furado, eu estaria perdendo água também, seria um fluxo de saída, né? Em termos do balde. 2 torneiras é sempre melhor do que uma, vai encher o balde mais rápido. É isso que Gauss vai usar para construir uma analogia entre o fluxo de água e o fluxo elétrico a partir de uma carga. Isso somente é uma analogia. O campo elétrico, na eletrostática, ele é estacionário, não anda. Mas a gente vai muitas vezes imaginar que o campo elétrico, os vetores do campo elétrico, mostram, por exemplo, como se fosse uma velocidade, um escoamento. Ok? Então, essa ideia Gauss transportou, tá, para a questão da eletrostática. Então, Gauss vai dizer o seguinte, olha, eu vou definir o que a gente chama de um fluxo elétrico, no lugar de velocidade, eu vou substituir por campo elétrico. Então, toda vez que eu quiser calcular o fluxo elétrico, eu vou pegar campo elétrico, vezes a área, vezes o cosseno de alfa, que vai ser o ângulo entre o campo elétrico e o vetor área. Isso só é para pegar a área da seção transversal. A gente vai ver que a maioria das situações que a gente vai considerar, o campo elétrico na direção da normal. Então, o ângulo é 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, esse fator aqui vai influenciar muito pouco o que a gente vai fazer. E Gauss falou, olha, o fluxo elétrico é proporcional à quantidade de cargas. Então, mais torneiras, enche o balde mais rápido, mais cargas, eu tenho mais fluxo elétrico. É essa a ideia dele. Muito bem. Então, lembre a lei de Coulomb. Vamos ver como é que isso transporta para a lei de Coulomb. O que é que a lei de Gauss tem a ver com a lei de Coulomb? Eu vou imaginar que eu tenho uma carga aqui, eu tenho uma certa distância, e nesse ponto aqui eu tenho um campo elétrico. Essa distância é R, é medida a partir do centro da pequena carga. Ok? Então, o campo elétrico é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado. Eu vou agora reescrever essa expressão da seguinte forma. Eu vou pegar 4π R ao quadrado e passar aqui para a esquerda. Isso vai ser, então, uma área, porque tem unidade de metro quadrado. Isso vai ter que ser aquela nossa área transversal. É igual a Q sobre ε0. Que área é essa? É a área de uma esfera. Então, se eu pegar uma esfera de raio R e eu calcular a área da superfície, olha quanto é que é. 4π R ao quadrado. É como se fosse a área de 4 circunferências de raio R ao quadrado, coladas aqui na superfície, tá? Isso vem da matemática. A área da superfície de uma esfera é essa aqui. Olha onde ela aparece. Bem aqui, tá vendo? Então, esse lado esquerdo está se vendo, é um fluxo elétrico. É o campo elétrico vezes a área da esfera. Diferente de água, que a água ela tem que, ó, sair do buraquinho. Aqui eu estou imaginando o seguinte, imagine que eu tenho um ponto e desse ponto, em todas as direções, escoa campo elétrico. Ó, ele vai atravessar essa superfície, vai sair de dentro daqui para aqui para fora. Isso é o que é o fluxo elétrico. Note que isso não acontece com água. Eu não tenho como abrir uma torneira em um ponto do espaço, tal que a água saia de dentro desse buraco, em todas as direções. Porque a água vai vir de onde? Vai ter que ter um lugar para a água entrar, né? Mas o campo elétrico é diferente. Ele vai surgir a partir das cargas elétricas. O lado esquerdo, então, é o fluxo elétrico. Vai ser igual a Q sobre ε0. Ou seja, essa ideia de Gauss está se concretizando no seguinte, ó.
fluxo elétrico é proporcional à carga. E isso vai ser verdadeiro, inclusive, se eu mudar a posição ou o formato dessa superfície aqui, ó. Fluxo elétrico é proporcional à carga. Por quê? Porque o número de linhas que corta S continua igual. Ou seja, eu posso pensar em fluxo elétrico como sendo o número de linhas que cortam a superfície. No exemplo anterior, a esfera era cortada por 8 linhas de campo. Se eu deformo a esfera, ela vira um elipsoide aí, continua passando as 8 linhas de campo. Então a gente vê que o número de linhas de campo representa, né, atravessando a superfície essa, o fluxo elétrico. Isso vai ser útil. Então a gente tem a lei de Gauss. Diz o seguinte, ó, o número de linhas que atravessam a superfície fechada é proporcional à carga líquida dentro da superfície. Ou seja, se eu tenho uma carga positiva dentro da superfície S, 8 linhas saindo. Se eu boto 2 cargas dentro da superfície S, eu tenho 16 linhas saindo. Se eu boto uma carga negativa, somente uma carga negativa, eu tenho 8 linhas entrando. Se eu botar 2 cargas negativas, eu vou ter 16 linhas entrando. Se eu botar uma positiva e uma negativa, eu vou ter linhas saindo e linhas entrando, né? Então, eu vou ter uma situação que eu vou ter que pensar sobre isso. Muito bem. O fluxo elétrico zero. Fluxo elétrico simplesmente é a soma de todas as contribuições do campo elétrico sobre a área toda integrada. Essa expressão a gente vai ver que a gente não vai precisar usar essa expressão. É muito raro a gente precisar de fato usar. Quando a gente usa, é uma utilização muito simples. O que acontece? Acontece o seguinte, havendo simetrias na distribuição de cargas, é possível usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico. Então, aquelas conteiras bravas que a gente fez lá no início, na última aula e tal, para obter campo elétrico, aquela caixinha, a gente falou que entra distribuição, sai campo elétrico, pode ser substituída por uma caixinha bem mais simples, que é a caixinha da lei de Gauss. Entra, né, as simetrias, sai do outro lado a expressão para o campo elétrico. Ok? Bora ver agora algumas aplicaçõezinhas, alguns exemplos básicos. Primeiro, pensando aí, ó, em fluxo. Tá aí um exemplo, ó. Exemplo. Determine o fluxo elétrico através da superfície S. Então, se eu fosse calcular o fluxo elétrico dessa superfície S aí que está à direita, qual seria o resultado? Alguma sugestão? Campo elétrico vezes a área vezes o cosseno ali, eu acho. Aí uma sugestão. Agora, voltando à questão das linhas, tá? Veja aí o seguinte, ó. Tá vendo essa linha aqui? Ela entra aqui, mas sai do outro lado. Essa de cá, ela entra aqui, mas sai do outro lado. Essa de cá também faz a mesma coisa. Entra de um lado, sai de outro. Então, quanto é que seria o fluxo elétrico? Tudo que entra está saindo. Então, o fluxo total seria quanto? Zero. Seria zero. O fluxo elétrico é proporcional à carga líquida que tem na superfície. Tem carga líquida aí? Não tem. Tudo que entra de um lado sai de outro. Então, minha resposta é: o fluxo elétrico é igual a zero. Note aí que nossos argumentos são qualitativos. Muito menos conta. Ok? Então, quando você faz a leitura das seções de 1 a 3, tá? Você vai perceber que os argumentos são qualitativos quando você usa a lei de Gauss. Outro exemplo. Você tem aí uma carga positiva e uma carga negativa. Pede-se a mesma coisa. Determine o fluxo elétrico através da superfície S, a superfície de uma esfera. A gente vai ter justamente o mesmo resultado. Por quê? Note que toda linha que sai, entra. E as linhas que não saem, não vão contribuir nada para o fluxo na superfície. Né? Então, essa aqui é anulada pela de cá,
essa aqui pela outra, essa aqui pela outra. Então, novamente, o fluxo elétrico é igual à carga líquida. Qual é a carga líquida dentro da esfera? Ora, um positivo mais um negativo, se são iguais, o total é zero. Ok? Então, note aí que a gente está supondo que essas duas cargas são de igual intensidade em termos das cargas. Como é que você sabe? O desenho está dizendo para você. Note que do lado de cá saem 8 linhas. Do lado de cá chegam 8 linhas. O número de linhas estabelece, então, a intensidade da carga. Dá para ver que a quantidade de carga positiva é igual à negativa. Não tem nenhuma linha extra sobrando. Muito bem. Exemplo. Agora, a gente falou, a lei de Gauss, havendo simetria, dá para tirar, então, o resultado do campo elétrico. Qual é o campo elétrico? Eu vou mostrar aqui uma conta que a gente já fez lá no início. Lá no início, foi na aula passada, né? Determine, na quarta-feira da semana passada, a gente obteve o campo elétrico de uma linha de cargas. Eu falei para vocês, olha, vocês não vão ser responsáveis por essa conta aqui, mas é bom saber que ela existe e ver e perder o medo dela. Agora, eu vou fazer ela de forma muito mais eficiente, inclusive foi comentado por um colega de vocês, que poderia se tirar o resultado de forma simples usando a lei de Gauss. Vamos fazer isso. Então, eu tenho uma linha de cargas aqui à esquerda. Vou colocar, então, uma superfície em torno dela. Essa superfície é diferente. Não é uma esfera. Eu tenho que sempre usar esfera ou um elipsoide? Não. Eu posso escolher qualquer superfície que eu queira. Você vai perceber que a escolha da superfície aqui não foi aleatória. Eu escolhi uma superfície que respeita a simetria do problema. Ou seja, eu tenho um fio, escolhi um cilindro. Se eu tivesse uma bolinha, escolhi uma esfera. Isso tende a facilitar. Muito bem. Então, a gente fala a lei de Gauss, né? Fluxo elétrico é igual a Q sobre ε0. Então, a gente entende. Fluxo elétrico através da superfície vai ser igual a carga dentro da superfície dividido por ε0. É essa a nossa ideia. Vamos tentar fazer essa conta. Sempre com argumentos qualitativos. O lado esquerdo e o lado direito, separadamente. Lembre, tá, que se você tem um fio, o campo elétrico é desse tipo, ó. Ele é radial. Ele se espalha a partir do eixo, a partir do fio. Ok? Isso quer dizer que esse campo elétrico aqui, ele está na mesma direção da normal. A gente vai usar essa ideia. Posso pensar no fluxo elétrico como 3 fluxos independentes. Posso pensar o fluxo através da tampa, o fluxo através da lateral e o fluxo através do fundo. Como as linhas, ó, elas são assim, ó, tá vendo? Não vai passar nenhuma linha na tampa e não vai passar nenhuma linha através do fundo. Todas as linhas vão atravessar, ó, a lateral. Então eu sei que o primeiro termo é 0, o terceiro termo também é 0. Então eu cortei esses dois, fiquei somente com o fluxo lateral é igual a Q sobre ε0. Como é que é o fluxo lateral? É aquela conta, tá? Mas o que a gente falou que essa conta é? Vai ser o seguinte, campo elétrico em módulo, bem aqui, ó. O dA é um pedacinho da área, bem aqui, e o cosseno de θ vai ser justamente o ângulo entre o campo elétrico e o vetor normal. Bem, acontece que a gente falou que o campo elétrico, como você vê pelo desenho aqui, ele sempre é na mesma direção do normal para a lateral. Então, o ângulo aqui é 0. Cosseno de 0 a gente conhece, é 1. Sumiu esse termo. Ficou então essa conta aqui, ó, é dA, mas é constante na superfície, como eu estou à mesma distância, em qualquer ponto, o campo elétrico na lateral dessa superfície vai ter o mesmo valor. Então, para essa integral, posso colocar em evidência. A integral do dA, não precisa nem ir para o Wolfram lá, a integral de dA é o próprio A. Então, como muitas vezes vai acontecer, o fluxo simplesmente é o campo vezes a área que ele atravessa. Ok? Então eu posso colocar aqui na esquerda.
Se eu faço isso, ó, eu vou ter o campo elétrico, é a área da lateral. Ó, a área da lateral é quanto? Uma circunferência, bem aqui em cima, ó, 2πr, vezes a altura h. Isso aqui, então, é a área de superfície de um cilindro, multiplicado pelo módulo do campo elétrico. Vai ter que ser igual a Q sobre ε0, mas Q eu também sei. Q é igual a densidade linear vezes a altura. Então eu tenho 3 nanocoulombs por metro. Ah, eu tenho meio metro. Então dá 1,5 nanocoulombs. Multiplica um pelo outro que você tem. Se você substituir aqui, ó, note que H aparece aqui, H aparece aqui, eu corto, vai dar, isolando o campo elétrico, aquela mesma expressão que a gente obteve no começo da aula. É igual a lambda sobre 2πε0r. Tá? Então, você molhou os pés aí em o que é a lei de Gauss. É usado da mesma forma que é usada aquela maquininha lá do início. Dado algumas informações, obtém o campo. O campo é esse aqui. Tá? Como a gente não está trabalhando em obter campos elétricos, a gente está trabalhando em usar campos elétricos. Tá? Então, a gente vai usar os campos, os resultados dessa maquininha para fazer nossas contas.